Oi pra você que tá vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é o professor Donelis e hoje nós vamos falar sobre a poesia romântica brasileira. Então se você quer entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo que é muito importante, então fica ligado nesse vídeo. No último vídeo nós conversamos sobre o romantismo, o seu contexto histórico, algumas características e suas divisões. O card vai aparecer aí, você procura, clique e vê a aula 1 sobre esse conteúdo. Vimos também que a poesia romântica é dividida em 3 fases que vamos conhecer agora. A primeira fase é chamada de indianista ou nacionalista. Nessa, busca-se representar o índio como um herói nacional, tentando ainda construir uma literatura de fato brasileira. Temos o índio como o personagem principal. Só que esse índio, ele ganha características do herói medieval, do cavaleiro medieval. Então, na teoria, é um personagem genuinamente brasileiro, mas na prática ainda vem a essência lá do exterior. Nessa fase, as características predominantes são o amor idealizado, né? Nós vimos um amor ali, clichê, aquela coisa bem melosa e positiva. Nós vemos a mulher idealizada, a mulher é perfeita, é intocável, tratada como uma deusa, também positiva. Há uma figura heróica, no caso é o índio brasileiro, né? Que aí é representado como o herói, ainda que tenha características do cavaleiro medieval. Nessa primeira fase existe um rigor formal, não existia de forma alguma a possibilidade de você escrever de outra maneira que não da forma mais perfeita e culta possível. Há também a idealização da natureza, até porque essa é uma fase de muitas idealizações positivas. A mulher é perfeita, o amor é perfeito, o índio ele é um herói, né? Então a natureza ela também é perfeita, até porque é o que nós temos, natureza e índio, então tem que ser perfeito e maravilhoso, né? Existe também cor local. E o que significa isso? É representação das características geográficas e culturais do Brasil. É a representação, assim, diretamente da cultura e de uma imagem que é criada para o Brasil. As montanhas, as praias, as palmeiras, a beleza, o mar, a floresta. Gonçalves de Magalhães é um dos autores que representa muito bem essa fase do romantismo brasileiro em sua obra Suspiros Poéticos e Saudades, já mencionada no vídeo anterior. Essa obra fala de lugares visitados pelo autor, inclusive o Brasil. E aí ele representa as paisagens, a cultura, o índio, a floresta, tudo que simboliza o Brasil daquela época. Outro autor também muito representativo para essa primeira fase da poesia romântica no Brasil é Gonçalves Dias e a sua inesquecível e conhecidíssima Canção do Exílio, que é uma verdadeira adoração ao Brasil, até porque as aves daqui elas gorjeiam muito melhor do que de qualquer outro lugar. As palmeiras são mais verdes, o mar é mais bonito, os sabiás cantam aqui bem melhor do que em qualquer outro lugar. Aí vocês conseguem perceber aí a idealização de uma natureza perfeita do Brasil? Pois é. Outro poema desse mesmo autor que representa essa primeira fase da poesia romântica é Juca-Pirama, que é um poema que fala sobre um índio que é capturado por uma tribo inimiga, é ameaçado de morte, mas aí ele tem um motivo por ser libertado, aí libertam ele, depois ele volta com o pai quer entregar ele pra lá, mas ele fica com medo, aí depois ele vem como covarde, mas ele não é covarde não, ele vai lá e luta com todo mundo e mostra que ele é índio forte, guerreiro. Porque o índio desse período é um índio forte, né? Ele é o herói, então ele tem que agir como um herói, não é mesmo? Nessa fase nós temos 2 grandes protagonistas, que são o índio, né, que é o herói, forte e valente, e a natureza, que é bela, intocável e a mais perfeita de todas. A segunda fase ela é chamada de ultrarromântica ou mal do século. Ela é uma fase cheia de tédio, de desilusão, de melancolia. Ela é uma fase bem bad, bem depressiva mesmo. As características dessa fase são o escapismo, principalmente, né, que é aquela vontade de escapar da realidade. Temos o saudosismo, que é aquele sentimento doloroso de saudade. Temos o pessimismo, que é ver só o lado negativo das coisas. Temos também o individualismo, que é uma visão mais minha, mais pessoal, mais do poeta, né? Há também a evasão na morte, que é uma proximidade, é estar perto ali da morte. Há um exagero sentimental, há um sofrimento amoroso e também idealizações da mulher, da vida e do amor. Só que agora as idealizações não são mais tão perfeitas não, são idealizações agora mais dolorosas, mais sofridas, que causam dor ao coração do poeta. Essa fase me lembra os adolescentes de hoje em dia. Os principais autores dessa segunda fase são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela, e as suas obras que tratam do amor e da morte, e esse contraste doido e doloroso que representa muito bem essa fase doida.
A última fase da poesia romântica brasileira é a condoeira, que é chamada assim em referência a uma ave aí chamada condor, e representa, né, simboliza o olhar do alto, a liberdade de poder ver as coisas assim de uma forma mais panorâmica, né? Eu sou mais observador agora do mundo. Essa fase está voltada mais para aspectos sociais e as características mais marcantes são a crítica social e política, ou seja, a literatura começa a meter o dedo na ferida da sociedade e não há mais fuga da realidade não. A realidade vem das caras e chega de idealizações, meu patrão. A hipérbole, que é um exagero, uma imagem exagerada das coisas, né? Apesar de agora a gente já estar lidando com a realidade, com o real, mas a gente não pode também deixar a poesia da parada, então a gente deixa aí um pouquinho de exagero, né? Há um uso intenso de vocativo e de exclamações, até porque se eu quero demonstrar exagero, se eu quero exagerar e causar, eu uso muita exclamação, que a exclamação mostra o serviço e mostra esse exagero. E aí temos a última característica, talvez a mais importante dessa fase, que é a busca por despertar emoções e ações no leitor. Até porque essa poesia dessa fase, ela quer fazer os leitores mudarem a sociedade, ela quer mexer, ela quer instigar, fazer a pessoa se levantar, tentar mudar a sociedade, bem alienadora mesmo, igual a Globo Lixo. E essas são as 3 fases do romantismo. E aí você percebe que tem uma evolução de pensamento, né? Não é uma coisa só. A primeiro momento é uma coisa mais perfeita, idealizada, amor, aquela coisa, natureza, tudo perfeição. Já na segunda fase nós vemos aí uma coisa mais depressiva, uma coisa mais, estou vendo agora o lado negativo das coisas, oh meu Deus, que coisa triste, que desilusão. E depois nós vemos a crítica, né? Nós vamos ali a fundo tentar mexer com a sociedade, as coisas não podem ser assim. Então você percebe que romantismo ou a poesia romântica não está falando literalmente de romance, de amor, de casais, aquela coisa perfeita não, mas de sentimentos diversos, como a desilusão, a tristeza, o próprio amor e a felicidade, ou então a crítica e a revolta, tá bom? Não fiquem achando que romantismo, que romance tem só a ver com o casal, com aquela coisa melosa não. Ok? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido bastante coisa aqui na aula de hoje. O conteúdo escrito dessa aula você encontra no link aí na descrição. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe com os seus amigos, nas suas redes sociais. E é isso, um forte abraço e até a próxima!